Hoje a gente vai falar sobre empatia, porque eu acho que quando a gente fez a ideia, teve a ideia desse programa, era para a gente poder trazer coisas boas que acontecem e que às vezes a gente não entende, não conhece, não tem acesso. Mas a gente também tem que se abrir para essas coisas, né? Porque não adianta nada a gente só reclamar. Vocês lembram daquele desenho da hiena, que era da Hanna-Barbera, né? Ó céus, ó terra, ó vida. Lipe Leão e Hard, a hiena, né? Ou seja, aquela hiena que ficava reclamando que nada acontecia. E aí os biólogos que estão nos ouvindo vão saber por que foi usado uma hiena, né? Porque a hiena come restos, né? E aí a gente, quando se lamenta demais, a gente come restos também, mas são restos energéticos que a gente mesmo produz. E aí, quando a gente fala de empatia, eu sempre brinco que eu acho que perdão, eu não sei se de fato algum dia eu precisei usar, sabe? Eu não sei que eu precisei perdoar alguém. Só que empatia é tão difícil quanto o perdão, porque empatia não é o que as pessoas falam no dia a dia de se colocar só no lugar do outro, né? Colocar no lugar do outro é ótimo, porque eu me coloco na sua posição aí, Fernanda, e tento entender o que é estar de frente para a câmera, tal, mas colocar-se no lugar do outro, entendendo o contexto do outro. Porque aí a gente vai entender em que situação aquela pessoa foi criada, em que situação aquela pessoa está, quais os tipos de valores que ela tem, para poder tentar entender o outro. E aí eu falei uma frase um dia desses numa palestra que chamou muita atenção do rapaz que me contratou, que era uma frase adaptada de Schopenhauer, que é que se por um acaso a gente fica feliz com a alegria do outro, ou se a gente fica triste, vamos de novo aqui, desculpa, voltando, se a gente fica feliz com a tristeza do outro, ou se a gente fica triste com a felicidade do outro, aí o doente somos nós. Se eu estou alegre porque o outro caiu, né? Se eu estou alegre por isso, isso é péssimo. E a gente tem que se exercitar em momentos sombrios que a gente passa, em que a internet, as redes sociais nos puxam para poder pensar com ódio, com dor, porque se a gente vai nas mídias de uma maneira geral, há muita notícia ruim e a gente acaba se deixando levar. E eu acho, inclusive, tio Flávio, que um pouco do nosso cansaço hoje, físico e mental, ele se deve também a esse convívio extremo nas redes sociais. Porque não é só a notícia em si. São comentários, muitas vezes. Sério, às vezes eu fico me perguntando, e eu não tento me colocar no lugar dessas pessoas, o que faz com que você perca, de fato, o seu tempo para destilar tanto ódio. É o que você tem no coração. Mas não pode ser só isso, sabe? É uma maldade aí, é uma frustração, né? Com a vida. É um exercício que a gente tem que fazer com a vida, mesmo. Eu acho, né? Mas eu tenho que entender até por que essa pessoa está frustrada. Eu sei que quando ela joga algo na internet, ou quando ela usa uma mídia, ou quando ela está no dia a dia no trabalho e derruba alguém, puxa tapete, faz fofoca. Que coisa pior que fofoca, gente? A fofoca é simplesmente uma pessoa extremamente vazia que, para poder tentar se alimentar, derruba os outros. Tenta se alimentar da dor dos outros, só que ela não fica saciada, porque dor não sacia, né? Então, mas hoje eu tenho esse exercício de tentar entender o que faz uma pessoa ir tão raivosa para uma rede social. É uma solidão muito grande, muitas vezes, é uma dor muito grande. Uma vontade de chamar atenção, e aí, né? Como a nossa ideia é trazer filmes e livros, eu nem programei esse, mas já vou falar desse, que eu acho que as pessoas podem assistir, inclusive com seus filhos, que é um filme interessante, chama Kirikou e a Feiticeira. Kirikou e a Feiticeira. Kirikou é um menininho pequenininho, negro, que nasceu numa aldeia, e os coleguinhas dele, quando viram adolescentes, eles são raptados pela feiticeira. E aí ele fica se indagando por que ele não mas ele não cresce, ele tem um nanismo. E aí ele vai ao avô e pergunta pro avô por que as pessoas são más. Desculpa, por que a feiticeira é má? E aí o avô responde que a feiticeira é má porque ela sofre. Essa resposta, para mim, filosoficamente, dá um monte de outras respostas. Olha só, ela é má porque ela sofre. Tira o espinho das costas dela, que ela vai conseguir sentir um pouco da vida. E aí é justamente o que a gente tem que tentar entender do outro. E tem um cara chamado Moreno. O Moreno, ele criou o psicodrama. O Moreno, ele falava que... Olha o conceito de empatia, que massa. Você está frente a alguém, né? De frente a alguém, olhos nos olhos. Você tira o olho do outro e coloca no seu olho.
agora você olha para a pessoa com o olho do outro. Isso é um exercício, por isso que eu falo que é mais difícil que perdão. Empatia pura, né? Porque isso é um exercício de vidas. E tomara que a gente tenha. Minha mãe é espírita e eu falo sempre que eu queria que ela tivesse razão, para a gente ter mais vidas para tentar exercitar a empatia, né? Porque não é fácil. Só nessa vida aqui tá difícil. Tá difícil. Né, gente? Tá bem aí difícil. Eu convido vocês a lerem 2 livros, e aí a gente está falando de empatia mais especificamente para entender um pouco as mulheres, porque muitas das vezes a gente fala assim, as mulheres reclamam demais, né? As mulheres reclamam que elas são, que todo mundo se acha menos, mas ela tem que se valorizar. Não, gente, as mulheres elas saem todos os dias para poder fazer o que elas fazem com uma carga muito grande de mostrar para a sociedade que elas dão conta, porque a sociedade falou para elas o tempo todo que elas não dão conta. Cobrança e aí muito vem grande. um livro que é muito legal, chamado Cartas para Minha Avó, da Djamila Ribeiro, que vai falando muito sobre essas dores que as pessoas vão guardando e que vale a pena entender essas dores. Então esse é um dos livros. Para quem está dirigindo agora, quem está nos ouvindo na rádio e não vai conseguir, tem gravado no site aqui o que a gente está falando, porque eu vou trazer mais 2 livros para entender também essa situação aí das mulheres. Tem um livro chamado O Peso do Pássaro Morto. Gente, esse livro é maravilhoso. Ele é pequenininho, da Aline Bay. E ele conta a história de uma criança de 8 que vai até os 52 anos, mais ou menos. E vai contando a história de ganhos, de perdas, de solidão. E é aquilo que muitas mulheres passam. Então você se transporta para aquele lugar para poder tentar entender daquele lugar o que muitas mulheres passam, para a gente poder abrir as nossas Nárnias. Eu sempre brinco aqui da Nárnia, que é o seguinte: a gente está andando por aí na nossa vida e a gente passa por um monte de guarda-roupas. Alguns a gente abre, outros nos empurram para dentro dele. A gente abre e vê que há mundos diferentes dos nossos. Vocês lembram recentemente que uma jornalista falou que, em relação ao Rio Grande do Sul, que deve ser uma situação muito dolorosa, porque ela perdeu as joias dela num assalto e que ela sentiu muita dor, né? Eu comecei a pensar também sobre aquela situação. E a referência de dor maior dela talvez seja essa, sabe? Assim, ela não queria desmerecer talvez a dor do outro, foi infeliz, logicamente, claro. Mas é a referência de dor que ela tem. O que te doeu demais? Quando eu perdi no Natal minhas joias, foi doloridíssimo, como diz ela, né? Mas não se compara a alguém que perde a casa, os pais, tudo numa enchente, né? E tem um outro livro também, que é A Pequena Coreografia do Adeus, da Aline Bay também. Gente, A Pequena Coreografia do Adeus, ele é lindo, 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 que vale muito a pena ler. Quando a gente fala vale a pena, é interessante, né? Porque assim, tem uma pena para se ler. Tem a dedicação de tempo, mas a pena é gostosa nesse caso. Então, A Pequena Coreografia do Adeus fala sobre a Júlia, que é filha de pais separados. E aí já começa a história. Porque a mãe, ela não suporta a ideia de ser abandonada pelo marido. E o marido não suporta a ideia de um dia ter casado. E aí conta essa história aí da mulher e a filha que está no meio. Agora, paralelo a esse, tem um outro que vocês têm que ler também, que é esse aqui: Se Deus Me Chamar, Não Vou. O título já é super legal, né? Maravilhoso. Se Deus me chamar, vou não. Isso me faz lembrar uma frase que eu agora esqueci, óbvio, do Woody Allen, que é maravilhosa, numa entrevista que ele deu, falando exatamente alguma coisa nesse nível, assim: se Deus me chamar, não. Avisa que eu estou ocupado agora, volta outro dia. Tem muita coisa para fazer. Vez, né? Faço minha vez, tem muita coisa ainda para fazer. Esse livro é da Mariana Salomão Carrara e ela é uma defensora pública. As escritas, tanto da Aline Bay quanto dela, são muito gostosas. E a Aline Bay, ela usa umas letras diferentes para poder chamar atenção para alguma coisa e até o ritmo mesmo da escrita. Mas, olha, Se Deus Me Chamar, Não Vou, já é história diferente de um casal que é apaixonado e tem uma filha. E a filha tem ciúme da paixão dos pais. E aí ela vai, então, se revelando ali naquelas dores, naquela solidão. E ela tem uma fala sobre solidão, que eu vou ver se dá para achar aqui, que ela fala assim, olha, às vezes a gente acha que as pessoas... Sim, uma menina, é capaz que uma menina possa ser mais solitária do que um velho, porque a gente associa a solidão aos idosos, é verdade. Né? Mas a gente tem hoje uma geração muito solitária, que apesar de estar no meio de gente, e às vezes gente virtual, quando ela sai do quarto, ela é solitária, né? Ela não consegue interagir, ela não consegue lidar com as pessoas. Então, esses livros, eles são para nos projetarem para mundos diferentes. Agora, eu vou deixar aqui
aproveitando esses minutinhos da gente, uma indicação de filme, que é As Nadadoras. As Nadadoras... legal. Ô, gente, eu não vou saber falar quais são as plataformas, tá, irmãs, gente? né? Mas as irmãs refugiadas que saem para poder disputar um concurso de natação, e aí fala sobre uma história verídica. É, história verídica. E fala sobre as histórias, né, de o que é ser um refugiado. Eu até indico um livro também da Marra Mamo. A Marra Mamo tem uma história fantástica. Ela morou em Belo Horizonte, hoje ela viaja pela ONU, o mundo inteiro, porque ela era apátrida, ou seja, não tinha uma pátria. E aí ela conseguiu, no Brasil, receber a primeira pátria da vida dela, que ela é brasileira. E esse filme é muito legal. Para as pessoas que querem entender um pouquinho mais sobre perdas, lutos diversos, eu aconselho que assistam uma série chamada This Is Us. A série This Is Us, ela é longa, as temporadas são longas, mas ela é um presente para a vida. Ela mesmo. É engraçado, né? Porque ela não é brasileira, mas ela vai falando de coisas que atingem a todos nós. É muito universal, né? São universal. Coisas muito... Não interessa o país e nem a língua falada. E que fala aquilo que a gente vive. São coisas do ser humano mesmo que a gente vive, né? E aí, pegando esse ritmo, já indico um livro que muita gente conhece, mas que foi um dos primeiros que eu tive acesso ao estudar sobre morte, que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, né, da Ana Cláudia Quintana Arantes, que é uma geriatra e que vai falando muito sobre essa questão do viver e do morrer. Ela tem outros 2 livros publicados sobre esse assunto. E eu deixo também a indicação do Mortais. Ô, gente, se alguém se dedica ao estudo do envelhecimento, ao estudo da saúde, deve ler esse livro aqui chamado Mortais. Porque é um médico chamado Atul, que vale a pena também para a gente poder tentar entender um pouco o que acontece com a nossa vida, como é o envelhecer, e o que nós... Porque às vezes as pessoas colocam uma barreira mesmo, né? É o fim da vida. Acho que nós somos preparados para cada etapa da vida, sabe? A gente vai sendo preparado mesmo. Olha, eu sei que daqui a uns anos, hoje eu tenho mais saúde do que tempo. Daqui a pouco eu não sei se eu vou ter tanta saúde, mas eu talvez tenha mais tempo no meu dia. Não sei na minha vida, né? Mas que a gente vai sendo preparado para cada etapa. Eu sei que eu vou envelhecer. Eu também acho, Flávio, né? Que a gente vai sendo preparado. Que os meus cabelos vão cair, isso já é fato. Porque uma pessoa falou um dia comigo, Tonton, o seguinte: tio Flávio, você está envelhecendo, seus cabelos caíram. Eu falei, meu amigo, outras coisas vão acontecer. Isso aqui só é o que está visível, né? Mas outras a gente tem que entender que outras virão. E só para a gente encerrar, O Escafandro e a Borboleta. Ah, que lindo. Ô, gente, esse aqui também é atemporal, sabe? Que lindeza. O Escafandro e a Borboleta, ele tem um livro e tem o filme de um publicitário, dono de uma revista esse filme é tão lindo. Da França, que sofre um AVC e fica paralisado. Só mexe os 2 olhos, depois ele mexe um apenas, e ele escreve o livro piscando. A pessoa vai falando, né, o alfabeto e ele vai piscando. E o livro é escrito assim. E uma parte que me chama a atenção é que ele nunca passou o Dia dos Pais com os filhos, porque ele era um publicitário muito ocupado. E aí, quando os filhos chegam para visitá-lo, provavelmente seria a última visita, porque ele estava sentindo que ele estava morrendo, ele fala que a 10 centímetros o filho estava dele e ele teve a vida inteira para abraçar aquele corpinho e naquele momento ele não podia fazer isso. E é um convite para que a gente faça já aquilo que a gente deve fazer, né? Vá para casa da vovó, da mamãe, abrace, fale para os filhos o quanto eles são importantes, por mais que eles deem muxoxos, para com isso, pai, né? Porque eu acho que são momentos que, tangibilizados, são extremamente importantes para a gente.